Olá! Hoje a gente vai mergulhar num princípio que é basicamente a espinha dorsal de qualquer sistema jurídico que se preze, a presunção de constitucionalidade. É esse conceito que impede o caos toda vez que uma nova lei é criada, garantindo que a sociedade continue funcionando de forma estável e ordenada. Vamos entender como isso funciona? Então, vamos imaginar a cena. Uma lei novinha em folha acaba de ser aprovada. Mas, no dia seguinte, alguém aparece e diz: "Ei, essa lei é inconstitucional." E aí, o que acontece? A gente para tudo e suspende a lei na hora, até ter certeza de que ela é válida? Ou a lei continua valendo e quem está reclamando é que tem que se virar para provar que ela está errada? Pensa só, se toda a lei fosse suspensa só porque alguém contestou, o sistema simplesmente não andaria. Seria um caos. O governo ficaria paralisado e o processo democrático iria por água abaixo. Agora, se a lei continuar valendo, a estabilidade é mantida. O ônus, ou seja, a responsabilidade de provar que a lei não presta, fica com quem acusa. É basicamente a diferença entre a ordem e a bagunça. E é exatamente para resolver esse dilema que existe a presunção de constitucionalidade. É ela que define a regra do jogo, sabe? Ela dita como o sistema jurídico deve se comportar quando uma nova lei é colocada em xeque. A definição formal é essa aí, mas na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que toda lei já nasce com um selo de válida. Ela é considerada constitucional desde o início, e a responsabilidade de provar o contrário não é do Estado, mas sim de quem está contestando. É isso. O ponto-chave é que a lei já começa o jogo com uma vantagem. Ela é tida como válida, e quem não concorda, que tem que correr atrás do prejuízo e apresentar as provas. A lei em si não precisa se defender de nada. Aqui a gente vê uma inversão bem interessante da lógica que a gente costuma ver, né? No direito penal, por exemplo, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. A acusação é que tem que provar a culpa. Com as leis, a lógica é oposta. A lei é constitucional até que se prove o contrário. Quem contesta é que tem o trabalho de provar a sua invalidade. Tá, mas por que dar essa colher de chá para a lei? Por que essa regra existe? A resposta está em 4 pilares fundamentais que sustentam todo esse princípio. Eles mostram como o equilíbrio de poder funciona numa democracia. Bom, o primeiro pilar é o respeito ao legislativo. Afinal, os parlamentares foram eleitos democraticamente, então a gente parte do princípio de que eles agiram de forma racional e não de qualquer jeito. Isso já nos leva para o terceiro pilar, o ônus da prova. Ele impede que a lei seja paralisada por qualquer reclamação sem pé nem cabeça. E tudo isso junto resulta no quarto e mais importante pilar, a segurança jurídica. É essencial que as pessoas possam confiar que as leis são válidas para viver numa sociedade estável. Ok, a teoria é bonita, mas e na vida real? Como é que isso funciona lá no dia a dia dos tribunais? Vamos ver algumas aplicações práticas desse princípio? Uma das aplicações mais comuns é a seguinte. Digamos que uma lei pode ser interpretada de 2 maneiras diferentes. Uma delas parece inconstitucional, a outra não. O que o tribunal faz? Ele é obrigado a escolher a interpretação que salva a lei. Por exemplo, em vez de ler falha grave como qualquer errinho bobo, o juiz interpreta como algo que realmente prejudica a empresa. Assim, a lei continua de pé, em harmonia com a Constituição. Resumindo então, a presunção tem 4 efeitos práticos. Ela salva leis que têm duplo sentido, descarta acusações fracas e sem provas, protege quem agiu de boa fé acreditando na lei e talvez o mais importante de tudo, na dúvida, a lei sempre ganha. Se o juiz fica em cima do muro, sem ter certeza, a presunção de constitucionalidade decide o jogo a favor da lei. Mas e se a lei for um absurdo, claramente injusta ou opressora? Calma, o sistema tem suas defesas. Essa presunção é forte, mas ela não é um escudo à prova de tudo. A injustiça não passa batido. Olha só um exemplo extremo. Quando uma lei viola de forma tão escancarada um direito fundamental como a liberdade religiosa, a presunção simplesmente cai por terra, não tem nem o que discutir. A inconstitucionalidade é tão óbvia que a presunção nem entra em campo. A mesma coisa vale para leis arbitrárias, aquelas que não têm a menor lógica ou justificativa racional. Discriminar alguém pelo sobrenome, por exemplo, é totalmente irracional. Uma lei dessas não se sustenta de jeito nenhum, mesmo com a presunção a seu favor. Então, os limites são bem claros. A presunção não vale para injustiças óbvias, nem para leis sem sentido. Ela pode ser derrubada por uma decisão final da justiça e, o mais importante de tudo, ela não é absoluta. Se a pessoa que contesta apresentar provas fortes, robustas, a presunção pode sim ser derrotada. No final das contas, a presunção de constitucionalidade não é só uma regrinha técnica de advogado.
Ela é um mecanismo super importante que busca equilibrar o poder dos políticos que fazem as leis e a proteção dos nossos direitos, que é garantida pelo judiciário. O que a gente tem, então, é um sistema que é democrático, porque respeita as decisões de quem foi eleito, que é estável, porque garante que a gente possa confiar nas leis, e que também é protetor, porque abre mão de sua força para defender nossos direitos fundamentais contra qualquer abuso. Então, só para a gente recapitular o ciclo de vida de uma lei. Ela nasce já sendo considerada válida, é aplicada no dia a dia. Se alguém contesta, essa pessoa tem que provar o ponto dela. Se as provas forem fracas, a lei continua firme e forte. Mas, se as provas forem poderosas, a presunção é afastada e aí sim o tribunal pode anular a lei. Um processo bem claro e organizado. E fica aqui uma reflexão final. Essa presunção de constitucionalidade é a maior defesa da nossa democracia ou ela acaba sendo o primeiro obstáculo para um cidadão que está buscando justiça? A resposta para essa pergunta, no fundo, define o equilíbrio delicado entre a vontade da maioria e o direito de cada um de nós. Vale a pena pensar nisso. Obrigado pela companhia.